Anemia na gravidez, trate o quanto antes. Eu sou Renata Lopes, ginecologista obstetra, com especialidade em medicina fetal. Quer entender mais sobre esse mundo da gravidez, parto e pós-parto, já me segue. Anemia, gente, é um tema muito importante na gravidez. E vocês precisam entender quais são os sintomas de alerta e o que pode ser feito por causa das consequências da anemia. Vou te contar tudo isso nesse vídeo, tá? Primeira coisa, vamos estabelecer quais são os critérios de anemia na gravidez. Porque sim, a gravidez é um período muito especial na vida da mulher e os valores de referência da hemoglobina, pra gente fazer o diagnóstico de anemia, esses valores são diferentes na gravidez. Então, o primeiro conceito importante aqui é que o diagnóstico de anemia não é feito pela ferritina, não é feito pelo ferro, é feito pelo valor de hemoglobina. Hemoglobina menor do que 11 no primeiro e terceiro trimestres, você está com anemia. E hemoglobina abaixo de 10,5 no segundo trimestre, você está com anemia. Então, já te contei como você sabe se você tem anemia ou não, né? E aí, gente, quais são as principais consequências da anemia na gravidez? Para a mãe, tem um monte de coisa. A anemia na mãe causa um cansaço, uma indisposição, queda de cabelo, porque o cabelo, gente, tem que estar capa de revista na gravidez, tá? Se isso não está acontecendo, e principalmente você está tendo queda de cabelo na gravidez, algumas coisas têm que ser pesquisadas, principalmente anemia e deficiência de ferro, né? Então, queda de cabelo, outra coisa, palpitação, falta de ar, zumbido, vontade de comer coisas estranhas, como tijolo, terra. E são casos, assim, mais com anemia mais grave, mas isso é real na gravidez, né? Então, todas essas coisas. Tô olhando aqui meu resuminho pra saber se eu não esqueci de nada, tá? Além disso, a mãe com anemia tem uma predisposição maior de infecção no pós-parto, ter uma cicatrização ruim, seja ela de cesárea ou de laceração do períneo, né? Então, uma cicatrização ruim, e tem mais predisposição de precisar de transfusão sanguínea, por exemplo, se houver uma hemorragia pós-parto. Inclusive, tem vídeo sobre hemorragia pós-parto aqui muito bacana, se quiser, dá uma procurada aí no feed. Olha tudo que pode causar para a mãe. E para o bebê, tem consequências sérias também, como afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, afetar o crescimento do bebê, então ele pode vir a ter uma restrição de crescimento fetal com todas as implicações de um bebê pequeno, e também aumenta as chances desse bebê nascer prematuro, por todas as consequências aí de um bebê pequeno, de um bebê restrito. Olha quanta coisa que a anemia na gravidez pode causar. Como evitar a anemia? A maioria das vezes, a anemia, ela é uma anemia ferropriva. O que isso quer dizer? Deficiência de ferro no organismo leva a uma diminuição da hemoglobina. Então, o primeiro passo é você fornecer ferro de maneira adequada para o seu organismo. Então, a primeira linha, né, de frente, assim, em relação ao fornecimento de ferro é a sua alimentação. Então, ter uma alimentação adequada na gravidez, com comida de verdade, sem tantos disruptores metabólicos endócrinos, isso seria ótimo. E aí, quais são as principais fontes de ferro dos alimentos? Então, as verduras, vegetais, verdes escuros, né? Agrião, rúcula, espinafre, carnes, fígado tem bastante ferro, né? As carnes vermelhas, mas o frango também tem. Então, carnes, leguminosas, grão de bico, feijão, beterraba. Então, essas são fontes importantes de ferro na sua alimentação. E além disso, na gravidez, pelas exigências altas do metabolismo materno para formar mais glóbulos vermelhos, para deixar uma placenta funcionante, as exigências do bebê para desenvolvimento do sistema nervoso central, para crescimento. Gente, a mãe precisa de suplemento, porque ela não consegue suprir, na imensa maioria das vezes, para não dizer da totalidade das vezes, toda essa necessidade de ferro somente com a alimentação. A alimentação, sim, é importante, mas é importante também uma suplementação adequada de ferro. E a suplementação via oral de ferro, né, ela pode ser feita de algumas maneiras. A gente vê que a mais comum, corriqueira, que está disponível no SUS, é o sulfato ferroso, que é uma fonte inorgânica do ferro. E me deixa muito triste, porque essa suplementação, ela tem uma baixa biodisponibilidade, então o seu organismo absorve. A suplementação, ela tem uma baixa biodisponibilidade, então o seu organismo absorve mais ou menos 10% ali do ferro disponível ali no medicamento, no suplemento. E ele tem uma alta incidência de efeitos colaterais, porque ele solta um íon que irrita a mucosa gastrointestinal. Então, você pode ter náusea, vômito, diarreia, obstipação. Então, torna a suplementação via oral do ferro com sulfato ferroso muito desafiadora e pouco eficaz, né? Pouco eficaz. Então, o que a gente vê são mulheres com ferritina lá embaixo, que nem é o tema do vídeo. Tem vídeo também sobre ferritina aqui no feed. Eu falo bastante nas minhas aulas no clubinho sobre os exames que toda grávida precisa fazer. Quer entender sobre hemoglobina, ferritina e todos os outros exames importantes num pré-natal atualizado? Vem ser minha aluna lá no clubinho. Mas voltando ao que a gente tá falando aqui, então, me dá uma tristeza de ver mulheres com a ferritina lá embaixo, com a hemoglobina lá embaixo, fazendo a suplementação com sulfato ferroso, passando mal. E não adianta, gente, porque na gravidez a gente tem um ativo muito importante que é o tempo. A gente precisa subir rapidamente esse ferro para não afetar nem a mãe e nem o bebê.
Né? Então, o sulfato ferroso, infelizmente, que é o que está mais disponível no SUS, por exemplo, é uma suplementação via oral muito ruim do ferro. Quais são as outras opções? O ferro oral tem o ferro bisglicinato quelato, que é uma fonte orgânica do ferro, com melhor biodisponibilidade. Esse organismo absorve 35% versus 10% do outro, e tem um menor índice de efeito colateral. Né? Então, ela é uma fonte via oral melhor do ferro, tanto para manutenção, né, e prevenção de queda, quanto para tratamento. Agora, existe ainda uma outra linha, né, de tratamento, que é o ferro endovenoso. Quando a mulher está com uma hemoglobina abaixo de 9, ou quando o tratamento via oral está sendo ineficaz, ou porque ele não está conseguindo subir nos níveis adequados, ou pela intolerância da mulher, gástrica mesmo, de não conseguir tolerar a medicação, você tem a autorização de prescrever o ferro endovenoso, né? E o ferro endovenoso, os mais conhecidos é o Noripurum, e inclusive está tendo bastante falta do Noripurum aí no mercado, deixando todo mundo meio de cabelo em pé. E a melhor apresentação, que é o Ferrinject, tá? O Ferrinject, uma ampola de Ferrinject, ele faz às vezes de 4 ampolas de Noripurum, para vocês terem uma noção como o Ferrinject tem uma melhor biodisponibilidade. E também o Ferrinject tem menor chance de reações anafiláticas em relação ao ferro do que o Noripurum, né? Então ele é preferível. E hoje ele tá no rol da ANS, fazendo relatórios, justificando as coisas que eu acabei de falar pra vocês. Vocês conseguem fazer o Ferrinject, ou deveriam conseguir, tá? Então, mas o Noripurum é uma opção também de reposição endovenosa do ferro. Então, pessoal, olha quantas coisas a gente tem pra fazer na gravidez pra tratar as grávidas e não deixar as grávidas anêmicas, capengas, xoxas e desesperadas, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, isso tem consequências muito sérias na gravidez, e no parto também, e no pós-parto, como eu falei no início do vídeo. E eu quero saber de você sabe como é que tá a sua hemoglobina? Você tá com algum dos sintomas que eu falei de anemia? Você tá tratando anemia? Como é que tá sendo a suplementação do ferro aí? Conta pra mim as dúvidas que vocês têm aqui nos comentários. E se eu falei alguma informação importante, alguma coisa que virou uma chavinha aí pra você, deixa um emoji, me deixa um comentário, porque isso me ajuda bastante com o algoritmo aqui do Instagram pra distribuir esse vídeo pra mais mulheres. E eu quero agradecer vocês que já têm feito isso nos meus vídeos, muito carinho por vocês, isso tem me ajudado bastante. Beijo grande pra vocês e te vejo no próximo vídeo.